Graças a Deus por mais esta rica e preciosa oportunidade. Nós estamos aqui nessa quarta-feira para nós louvarmos ao Senhor, né? A gente vem para louvar o Senhor, para engrandecer, bendizer, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós temos mais do que motivos, muitos motivos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nós tivemos aí um final de semana abençoado, né, no sítio ali de comunhão, de confraternização, né, de comunhão com os irmãos, e foi uma bênção, né, aquele trabalho ali no sítio ali. Na primeira vez eu não fui, mas na segunda eu fiz um esforço aí, trabalhei uns dias em seguida para depois folgar também, né? Mas foi bom, graças a Deus, muito bom ali aquele trabalho, aquela escalada naquele monte, uma bênção, o batismo ali, tudo muito bonito, graças a Deus. As fotos ficaram muito belas ali, o pastor João, quando bem destaque na foto ali, né, do batismo do pastor, o pastor Robson, ficaram muito bom aquelas fotos lá, gostei, graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos compartilhar, né, uma reflexão, uma porção da palavra do Senhor nessa noite. Já eu ser o culpado de eu estar aqui nessa noite, mas é que ele me convida, né? Projeta aí, é um texto bem conhecido, o pastor até já falou, eu gosto assim quando o pastor fala, quem fica mais esclarecido para a gente fazer a pós-reflexão. Neemias, capítulo de número 1 da palavra do Senhor nosso Deus. Põe na arte, por gentileza, para ver se vai ser aqui melhor do que essa versão que eu tenho aqui, irmãos. Eu vou ler na louça, no telão, é melhor. Neemias, capítulo 1, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, para nós ganharmos tempo, né? As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, pode passar, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu as palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De tudo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Amém. Desce no versículo número 7 da palavra do Senhor nosso Deus. Já dá para nós fazermos esse texto da palavra do Senhor. Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu perguntei ao Jair se tinha assim, algum tema específico. Ele deixou, ele falou de um norte, mas deixou mais ou menos aberto também em relação à exposição da palavra, né? Mas o projeto aqui é Coração Missionário, fala sobre missões, né? Fala sobre testemunho, vida cristã e comunhão, né? Então eu quero falar aos irmãos nessa noite sobre restauração e vida cristã. É algo que vem de impacto às nossas vidas, aos nossos corações, e que a igreja realmente precisa, né, estar também atenta ou ligada a esses fatos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nível de introdução, quero dizer aos irmãos que esse livro, que leva o nome de Neemias, ele vem nos mostrar, irmãos, em um período, vem nos mostrar a história do povo de Judá, de Israel ali,
em um período ali pós-exílio, né? A primórdia quer dizer que Neemias foi um grande homem, né? Um homem grandemente usado por Deus no ministério da restauração. Neemias estava ali no seu conforto, como os irmãos conhecem o texto, a palavra, no seu lugar de conforto, ali no reinado, juntamente com servindo ali ao rei, mas uma posição de destaque, né? Ele não tinha nada com que se preocupar, assim por dizer, já colocando as aspas, com aqueles que estavam padecendo, sofrendo, né? Ele estava bem, mas a Bíblia nos recomenda, nós temos o mesmo sentimento que um dia houve em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo vai trazer-nos essa recomendação. Então Neemias, ele foi grandemente usado por Deus acerca de uma grande obra. Como ele mesmo disse, estou fazendo uma grande obra e não posso parar, né? Então o Senhor usou ele no ministério, irmãos, da restauração. Contextualizando um pouco aqui a história, o texto, o livro de Neemias, quero dizer que a reconstrução dos muros ela foi realizada após o exílio babilônico, né? Depois que os irmãos ali, o povo judeu, foi levado para Judá, para Jerusalém, e aí estava naquela situação precária, e aí então nesse período foi que deu-se ali a reconstrução dos muros de Jerusalém. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Anos depois, o Império Persa conquista a Babilônia. O rei Ciro Grande, que de grande tinha o nome e a estação que ele fez também, né, permite que os judeus retornassem para Jerusalém. Então depois que o rei Ciro Grande, ele conquistou ali o Império Persa, ele autorizou, né, até para que se cumprisse também aquilo que já tinha sido profetizado pelo Senhor através do profeta Jeremias, né? O cativeiro ele foi dado ao povo de Deus, mas foi por um tempo e data estabelecido, pré-estabelecido por Deus. Então o Senhor já tinha havido ali, irmãos, estabelecido aquele período, aquele tempo que o povo iria passar ali em Babilônia, né? Em Babilônia. Deus deu aquele período, aquele tempo, para que o povo não viesse a esquecer que mesmo ali, naquela situação, naquele cativeiro, Deus estava com eles. Ali tinha as causas e consequências, mas o Senhor não os abandonara. Deus permanecia, né, com o seu povo mesmo naquele cativeiro babilônico. Então o rei Ciro Grande permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém. Mesmo após o retorno, a cidade estava, irmãos, vulnerável, com seus muros destruídos. Neemias vive cerca de 100 anos após a destruição de Jerusalém, aproximadamente no ano 586 a.C. Então, só para introdução um pouco rasa, mas para nós compreendermos melhor, é o contexto aqui do livro de Neemias, né? Então ali o povo de Judá volta para Jerusalém, e Neemias está ali servindo ao rei. E quando o povo volta ali, irmãos, para Jerusalém, a Bíblia vai nos mostrar que os muros de Jerusalém, em virtude da ação da Babilônia ali na cidade, os muros estavam decaídos, não tinha mais segurança na cidade, a cidade estava jogada, né? A situação ali, por dizer assim, espiritual, a situação social, a situação moral de Jerusalém era decaída, né? A essa época, em virtude das circunstâncias que se apresentavam à cidade à época. Mas Deus permitiu que o seu povo retornasse ali para a sua terra. E quando o povo retorna, alguns talvez se entristeceram, né? Outros se alegraram por estarem voltando, mas quando chega na sua cidade, cadê ali um líder, cadê alguém para tomar a frente, para fazer algo em prol do reino, assim por dizer, de Jerusalém? Mas, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, ele se compadece. Todas as vezes que um servo seu está sofrendo, está sendo maltratado, o Senhor, ele se compadece. Assim foi nos primórdios, quando o povo de Deus estava ali no Egito, sendo oprimido por aproximadamente mais de 450 anos. A Bíblia diz que o Senhor se compadeceu do sofrimento do seu povo. O Senhor se compadeceu, e Deus então levantou ali, irmãos, Moisés, o libertador, para resgatar o povo
aleluia, do cativeiro, por dizer assim, do domínio, da escravidão que estava ali sobre a posse do Egito. E Deus então assim realizou e trouxe o seu povo para aquela peregrinação até chegar à terra prometida. E aqui, irmãos, não é diferente. O povo passou por aquela humilhação, por aquela situação difícil, e quando o povo retorna, está aquele cenário de destruição, né? Mas Deus também, aleluia, se compadece da situação. É por isso que o Senhor, Ele toca ali no coração de Neemias, toca no coração de Neemias, e agora Deus vai usar Neemias no ministério de reconciliação, por dizer assim. Mas não é essa palavra que eu quero falar. O ministério, deixa eu ver aqui, o ministério de reformular, né, a comunhão do povo, reaproximar o povo ao Senhor nosso Deus. Então eu quero falar nessa noite, primeiramente, que o Senhor, Ele usou a vida de Neemias nesse trabalho de restauração, essa é a palavra. Mas nós podemos observar algumas características ali que haviam na vida de Neemias. E também quero dizer nessa noite que nós, como cristãos, como igreja, que estamos nessa caminhada em direção à Canaã celestial, nós também temos pontos, né? Pontos ou áreas em nossas vidas que também precisam serem restauradas. Vamos já chegar lá. Mas a primórdia eu quero dizer que Neemias, ele tinha, irmãos, um coração quebrantado. Neemias 1 e 2. Projeta aí, Davi, por gentileza. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. 1, versículo 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã. Versículo 2. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então nós podemos ver, irmãos, aqui nesse versículo segundo da palavra do Senhor, que Neemias, ele tinha um coração bondoso, né? Um coração que expressava a virtude de Deus, as virtudes do Espírito Santo. Que virtudes são essas? É de se colocar no lugar do próximo, é de olhar para o seu irmão, é de que apesar da sua posição boa, agradável, aconchegante, satisfatória, mesmo assim não fechar os olhos para a posição aonde o seu irmão está. Então Neemias, ele pergunta ali como estão aqueles que retornaram do cativeiro, aqueles que sobraram, como estão, né? Qual é a situação deles? Neemias, ele tem essa preocupação colocada em seu coração por Deus, através do Espírito Santo, e ele então questiona, interroga ali o seu irmão acerca dos seus irmãos, da situação como se encontravam os seus irmãos. Então ele pergunta, e o irmão lá responde: olha, Neemias, eles não estão muito bem. E digo mais, Neemias, irmãos, ele não se preocupa não somente ali com os seus irmãos, mas também ele se preocupa com a obra de Deus. Por quê? Porque ele pergunta também acerca de Jerusalém. Como está Jerusalém, os muros, como está a cidade? Então essa preocupação, ela é dupla. Ela atinge tanto a igreja quanto o reino, a irmandade quanto o reino. E ali a resposta do seu irmão não é uma resposta muito boa, muito agradável ali aos ouvidos de Neemias, né? Porque quando ele ouve ali a resposta, vamos projetar aí, versículo 3, por gentileza. Ele diz assim, o Anani, né, diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Então era uma situação, irmãos, precária, uma situação de decadência, aleluia. E a Bíblia diz que quando Neemias, ele ouve estas palavras, ele se entristece, né? Eu lembro até daquela passagem que Jesus, ele, em algumas passagens do Evangelho, ele diz: e se entristeceu o Senhor de íntima compaixão. Eu creio que foi isso que Neemias sentiu nesse momento, porque a Bíblia diz que ele ficou triste,
ele ficou cabisbaixo, ele foi orar ao Senhor, ele foi chorar, ele foi prantear e orar ao Senhor, aleluia, pelos seus irmãos, né? Então tem essa situação de compaixão, de se sentir compaixão dos seus irmãos, do seu próximo. Se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. Neemias se preocupou, se preocupa com a obra de Deus, aleluia. No Salmo de número 51, irmãos, e versículo 17, vai dizer que o sacrifício para Deus são um coração quebrantado, e um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Então Neemias, ele se aquebranta naquele momento, ele tem o seu coração aquebrantado pelaquela situação que não era ele que estava passando, mas os seus irmãos, mas ele sentiu na pele ali, como se fosse ele. Quando ele chora ali, quando ele pranteia, quando ele sente a dor, ele está se colocando na situação dos seus irmãos, ele está olhando para a obra de Deus, ele está olhando ali para Jerusalém, ele está vendo aquela que antes foi uma fortaleza, aquela que antes foi a grande, né, que era poderosa, um reino poderoso, o reino ali de Israel, agora, irmãos, está jogado às cinzas, sem praticamente nada, né, porque os seus muros estão caídos. Então Neemias se preocupa com a obra de Deus, porque ali o nome do Senhor, irmãos, foi glorificado em Jerusalém. Todas as vezes que o exército de Israel vencia uma batalha, o nome do Deus de Israel, ele era propagado, ele era, aleluia, né, lançado para as nações vizinhas. Então, uma vez que aquela cidade estava naquela situação, o nome do Senhor, irmãos, estava, assim por dizer, em decadência, assim que os irmãos possam entender, né, que a obra do Senhor estava em decadência. Mas então Neemias sente, aleluia, aquela situação, e ele pranteia, ele chora, ele ora, ele se aquebranta diante do Senhor, e ele vai buscar a presença do Senhor. Salmo de número 34, versículo de número 18. Obrigado, pastor Robson. Diz assim a palavra do Senhor: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né? Aleluia. Então Neemias, ele se aquebrantou. Isso mostra que Deus está perto dele, porque nós vamos ver Deus agir na vida de Neemias através do rei, aleluia, porque ele se aquebrantou diante da presença do Senhor nosso Deus. Então o quebrantamento, irmãos, ele nos proporciona, né, uma intimidade com o Senhor. O aquebrantamento, ele nos proporciona nós enxergarmos melhor, né, a situação espiritual da igreja, da nossa irmandade. Às vezes a gente conversa com o irmão, e uma vez que nós estamos, irmãos, tão cru, assim por dizer, tão distante assim de Deus, nós não entendemos, a gente conversa e tudo mais, mas uma vez que o Espírito Santo, ele vai nos direcionando, vai nos mostrando, e através das palavras o Senhor vai direcionando a nossa vida, para que através da sua vida, aleluia, aquele irmão seja o que? Restaurado, reconciliado, seja reanimado na sua caminhada da fé. Aleluia, glória a Deus. Então Neemias, irmãos, ele aquebrando o seu coração diante da presença do Senhor. Segundo ponto, Neemias, ele se dispôs, né? Ele se dispôs. Versículo 4 ao 7, nós vamos ver que Neemias, ele se dispõe a fazer algo em prol de seus irmãos, em prol da obra do Senhor, para que Deus possa operar o ministério da restauração na vida do cristão, na minha vida. Você, irmãos, nós podemos ser um ponto de restauração na vida do nosso irmão, né? O pastor tem batido muito nessa tecla de que o nosso propósito ideal aqui na igreja é de edificar a vida dos nossos irmãos. Mas como nós podemos edificar a vida de alguém, né? Aleluia, observando alguns aspectos da palavra do Senhor, tendo um coração a quebrantar, assim como Neemias tinha. Segundo lugar, tendo disposição para que Deus possa e Ele pode operar o ministério da restauração através da minha vida e através da sua vida. No reino de Deus, eu preciso fazer a minha parte, assim como Neemias fez a parte dele. Neemias, ele se dispôs, irmãos, aleluia, a ir até aquele rei, né, a se colocar naquela
naquela situação para pedir autorização para ir abençoar ali os seus irmãos. Então eu preciso fazer a minha parte no reino, você precisa fazer a sua parte individualmente, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte coletivamente, precisamos também fazermos, aleluia, a nossa parte no reino de Deus de forma coletiva, mas também individual, para a glória do Senhor nosso Deus. Neemias diz: estive jejuando e orando, aleluia. É assim, irmãos, que nós fazemos a nossa parte no individual, é jejuando. Talvez alguém não veja a necessidade, mas há uma necessidade, irmãos, porque o Senhor falou, é orando, aleluia. Neemias nos mostra isso claramente na palavra do Senhor, que uma vez que ele foi, irmãos, antes de falar com aquele rei, ele primeiramente se pranteou, se aquebrantou, jejuou e também orou diante da presença do Senhor. Se nós não orarmos, se nós não tivermos, não nos dedicarmos a uma vida de piedade, de oração, de leitura da palavra, de jejum, aleluia, nós não podemos ser, irmãos, esse ponto de restauração na vida do nosso irmão. E às vezes até na nossa vida alguns pontos não poderão ser restaurados por Deus, porque nós não permitimos, aleluia, através da nossa dureza de coração. Então, uma vez que nós nos dispomos, aleluia, a estarmos com o coração aquebrantado, a estarmos dispostos, aleluia, a orar, não é dizer assim, a pagar um preço, porque na verdade o preço que pagou foi Jesus na cruz do Calvário, mas é uma dedicação, aleluia, de oração, de aplicação ao jejum, de aplicação à leitura da palavra, de aplicação à oração, buscando a face do Senhor para as nossas vidas. Então Neemias fez a sua parte. Ele foi, ele diz: olha, eu estive orando e jejuando, versículo 4. Neemias, irmãos, não só viu a dor do povo, mas ele fez algo pelo povo, né? Que é bem diferente, que é a prática, como também nós falamos muito aqui, da aplicação prática daquilo que temos falado aqui, da aplicação prática da palavra de Deus na minha vida e na vida da igreja, na nossa comunidade cristã. Qual é a aplicação prática que nós estamos exercendo? Neemias, ele orou ali, ele jejuou, orou e fez algo, aleluia, tomou uma disposição para fazer algo em prol do reino de Deus, em prol dos seus irmãos, aleluia. Ele não só viu a dor, mas ele fez algo por eles, pelos seus irmãos, aleluia. Que assim, irmãos, também possa ser em nossas vidas, para a glória do Senhor nosso Deus, aleluia. Porque o Senhor, irmãos, para que o Senhor exerça o ministério da restauração em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, aleluia, é preciso nós reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. E Neemias faz isso. Neemias, ele diz: olha, Senhor, os filhos de Israel, os nossos pais têm pecado, mas eu também, aleluia. Então Neemias, ele reconhece, aleluia, o seu estado de homem, aleluia, de homem pecaminoso, caído, através ali da herança adâmica, de que precisa, aleluia, das misericórdias do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É pela graça, é pelo favor de Deus, que nós não merecemos, que nós nos mantemos de pé diante da presença do Senhor. E Neemias, ele toca nesse ponto muito importante, que é de reconhecer, aleluia, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, no versículo 7, aleluia, para que Deus possa operar em nós e através de nós esse ministério, aleluia, da restauração. Glória a Deus. E não é só restaurar, irmãos, a vida do nosso próximo. Esse é um ponto primordial, porque quando você abençoa o seu próximo, você automaticamente é abençoado por Deus. Você está plantando, e essa colheita, ela é segura pela palavra do Senhor. Mas também há pontos dentro de nós mesmos também que precisam às vezes serem restaurados pelo Senhor, para o nosso bem, aleluia, espiritual. Glória ao nome do Senhor. Então é preciso reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Versículo 7, reconhecer que precisamos do perdão de Deus, né? Todos nós precisamos do perdão de Deus. Quem éramos nós, né, irmãos, sem o perdão divino, sem a dádiva do perdão de Deus, né? Quem é o homem sem a dádiva do perdão do Senhor nosso Deus? Aleluia, glória a Deus.
Glória ao nome do Senhor. Para continuar, eu não sei, irmãos, qual é a área, né? Eu fiz algumas anotações, eu vou ler para os irmãos, é importante. Eu não sei qual é a área da sua vida, né, que precisa ser restaurada. Porque, como eu falei, também tem a área de nossa vida que precisam ser restauradas. Mas o Senhor, né, o Senhor, nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, Ele que nos conhece, né, bem, Ele sabe melhor do que nós, porque o salmista vai dizer que o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações, né, é aquele que conhece as nossas vidas. Ele sabe, irmãos, aonde nós precisamos de restauração, da comunhão, do perdão, aleluia, do avivamento bíblico da palavra do Senhor, para a glória de Deus nosso Pai, aleluias, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então Deus, Ele conhece, irmãos, as nossas vidas, Ele sabe aonde nós precisamos sermos restaurados. E às vezes, irmãos, eu quero não deixar falar aqui também, que às vezes, para que essa restauração ela venha acontecer em nossas vidas, observando esses pontos que já falei, de termos um coração aquebrantado, disposição diante da presença do Senhor, mas é preciso nós reconhecermos os nossos erros, como eu disse aqui, e não às vezes colocarmos o problema no próximo. Apesar de que apareceu na vida de Neemias Sanbalate, também outro aqui por nome Tobias, pastor, o nome do outro lá? Tobias, né? Esses dois que quiseram ali atrapalhar com coisas, com perseguição à vida de Neemias, mas às vezes Neemias, ele nem falou neles ainda. Quando ele reconhece os seus erros, ele diz: Senhor, é eu e o Senhor. Então às vezes nós não precisamos colocar essa culpa em alguém ou em outros, mas nós reconhecemos em nós, dentro de nós, as nossas falhas, os nossos erros, para que essa restauração de Deus ela venha acontecer dentro de nós, aleluia, porque às vezes não é causada nem por Tobias e nem por Sanbalate, às vezes é nós mesmos, aleluia. Talvez você precise de restauração na sua vida, ou esses muros, né, de hoje, que trazendo para os nossos dias, sejam na área emocional. Talvez alguém na área emocional precisa de uma restauração pela palavra do Senhor, aleluia. Talvez feridas do passado, talvez alguma mágoa, alguma falta de perdão, algum trauma, culpa ou ansiedade. Talvez as pessoas, eu já conversei com pessoas, irmãos, que ela parece que foi abandonada pela sua mãe, e que ela disse que não tinha ainda liberado um perdão, crente não tinha liberado um perdão sobre a sua mãe, ou seja, ainda havia ali aquela mágoa, ainda havia ali aquele rancor, né, aquela coisa que não provém de Deus. Então ali é um ponto de restauração que aquela pessoa precisa, aleluia, buscar em Deus a sua restauração, para que o Senhor tire aquela mágoa, tire aquele rancor, aquela dor da sua vida, do seu coração, e você viva, tenha melhor uma comunhão e uma comunicação com o Senhor nosso Deus. Talvez o ponto de restauração que precisa acontecer na sua vida seja na sua área mental, nos seus pensamentos. As pessoas, às vezes, alguém tem pensamento negativo, ou talvez insegurança, medo, ou até mesmo baixa estima, daquela pessoa que é para baixo, que não tem fé, a sua fé é pouca, aí já entra na espiritualidade, mas aquela pessoa que é sempre de cabeça baixa, pensa que todo mundo está olhando para ela, pensando algo ruim, desdenhando dela, algo assim. Não, irmãos, aleluia, você é uma pessoa, aleluia, linda diante dos olhos do Senhor, você é uma pessoa valorosa diante dos olhos do Senhor, você é alguém privilegiado que o Senhor lhe escolheu, e hoje você tem o privilégio de louvar e bendizer ao nome do Senhor. Então você não tem por que baixar a sua cabeça, pelo contrário, você tem que levantar a sua cabeça, glorificar e exaltar ao nome do Senhor, porque você está vivo, está viva, e o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Talvez seja na área espiritual, né? Pouca fé, ou até mesmo sem fé, uma fé enfraquecida, ou um distanciamento de Deus. Irmãos, e há pouca fé, há alguém sem fé? Irmãos, porque os apóstolos disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Há momentos em nossas vidas, em virtude das situações, das circunstâncias, que a fé, irmãos, parece que ela desaparece.
Parece que você olha assim e procura, Senhor, onde está a minha fé em virtude do problema, da situação? Aonde está a minha fé? Você não consegue se reencontrar com a sua fé, com aquela fé que Deus depositou dentro do seu coração. Temos uma comunhão, aleluia, aonde você possa enfrentar os problemas, as adversidades, os desertos, os vendavais, os vales, aleluia, mas você possa continuar olhando firme, aleluia, para o seu alvo, para Jesus, que é o autor, que é o consumador da sua fé, aleluia. E quando faltar a fé, você lembre das palavras do Senhor, da palavra do Senhor, e faça como os discípulos fizeram. Diz assim: Senhor, acrescenta-nos a fé, aleluia. E Ele tem fé para nos dar, irmãos, aleluia. A fé salvífica, a fé salvadora, a fé para curar, aleluia. A fé, aleluia, ela vem do Senhor, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que essa fé ela cresce em nossas vidas, em nossos corações, para a glória de Deus, nosso Pai. Aleluia. Ou talvez, irmãos, aleluia, seja na área familiar, aleluia, ou até mesmo na área financeira. Algumas pessoas têm, irmãos, esta necessidade, né, de que Deus venha restaurar, né, aleluia. É um ponto na sua vida, na sua área familiar. Senhor, restaura na minha família, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos, na minha vida financeira, dá-me graça, direcionamento, aleluia. São pontos, assim por dizer, sociais, que nós precisamos buscarmos esse equilíbrio em Deus, para que nós possamos irmos bem diante da presença do Senhor, aleluia. Identidade e propósito. Dúvidas sobre o que somos e para onde estamos indo. Algumas pessoas não sabem, mas o apóstolo Pedro diz: olha, nós crentes cristãos temos que estarmos o quê? Preparados para responder de prontidão acerca, aleluia, daquele que nos chamou. Qual é o propósito de nós estarmos na igreja? Quem nos chamou? Para onde estamos indo? Aleluia. Nós temos, irmãos, a resposta pronto, aleluia, quando alguém nos interrogar acerca desses assuntos. Aleluia, somos filhos de Deus, eleitos, aleluia, na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos, aleluia, cristãos com os pecados perdoados através do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Estamos caminhando para irmos morar na Jerusalém celestial, aleluia, a qual o Senhor um dia nos prometeu na sua palavra, e guardamos a fé viva, aleluia, e eficaz no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao nome do Senhor. Para concluir, irmãos, aqui a nossa reflexão, a restauração começa, irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos dela, porque se nós não reconhecemos, ela não pode acontecer. Mas uma vez que nós reconhecemos, veja Neemias, esse homem que foi grandemente usado por Deus, ele reconheceu que precisava de que, irmãos, do perdão de Deus, da graça, da dádiva, para que Deus viesse operar nele, aleluia. Quando ele jejua, quando ele ora, quando ele se aquebranta, Deus está operando em Neemias ali, irmãos, de forma tremenda, enchendo ele de graça, de virtude, aleluia, de ousadia, porque depois ele vai falar com o rei. O Senhor está trabalhando ali na vida de Neemias. Quando ele é restaurado por Deus, aleluia, ele recebe graça e virtude para restaurar Jerusalém, aleluia, e a comunhão ali entre os seus irmãos. Então precisamos reconhecer que nós precisamos dessa restauração que vem de Deus. A cura, irmãos, o milagre de Deus começa a se concretizar em nossas vidas, aleluia, a partir disso, de quando uma vez que nós somos restaurados, aleluia, pelo próprio Deus, ou através da vida de um irmão usado por Deus. Deus, irmãos, nos dará direcionamento. Uma vez restaurado, o Senhor nos dará direcionamento. Aleluia. É o último tópico. Através de quê? Da oração. Por que Neemias foi orar, irmãos? Porque aqui é um ensinamento para nós, como crentes, como igreja, né? É um ensinamento. Através da oração, Deus deu ali um direcionamento para Neemias.
E quando Neemias jejua, pranteia, clama, ora, quando ele levanta um novo homem, um homem transformado, cheio da graça e da presença do Senhor e de ousadia. Então Deus deu para ele ali, no capítulo 2, versículo 4 a 16, um direcionamento para a vida de Neemias. Então, para nós, como crentes, fica também o aprendizado: orar antes de tomar decisões, de agirmos. Isso é importante, porque Deus vai nos dar direção, o Senhor vai nos abençoar, aleluia. E se você já é um homem ou mulher de oração, aleluia, continue assim, porque em tudo que você fizer, Deus vai lhe dar graça e direcionamento nos seus planos e projetos, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Saber a hora de falar. Como crentes também temos isso, né? Às vezes eu até falo demais. Quem sabe é um ponto que precisa ser restaurado na minha vida. Tem até um livro, não sei se os irmãos conhecem, da Joyce Meyer. É um tema bem chocante. Tem assim, ó, eu e minha boca grande. Quem já viu esse livro? Os irmãos não viram ainda? É bom, irmãos, é para crente, viu? Pode ler, porque ele vai trazer um aprendizado muito bom para as nossas vidas. É para nós aprendermos calarmos em certos momentos. Então, o crente também, nós aprendemos aqui também a hora de falar. Veja, irmãos, que Deus coloca planos e projetos e sonhos em nossos corações, mas às vezes não é para você ainda abrir a boca. Veja que Neemias vai dizer que Deus colocou no coração dele, né? Deus colocou no coração dele tudo que ele tinha que fazer. O tempo que ele estava orando, jejuando, pranteando, Deus estava falando com ele, e ele já sabia tudo que ele iria fazer, aleluia. Quando ele levanta, ele vai falar com o rei. Ele vai ali, o rei pergunta o que ele quer, ele fala: eu vou orar. E quando ele vai orar, Deus dá para ele o direcionamento já do que ele tem que fazer. Então Deus coloca também em nossas vidas, em nossos planos, projetos e sonhos, o Senhor coloca direcionamento, mas até um tempo determinado. Isso é segredo entre você e Deus. Tem coisa que é, irmão, segredo entre você e Deus, coisas de bênçãos, né? Planos que o Senhor colocou no seu coração ainda não é para compartilhar, ainda é para você orar, consagrar, integrar, deixar ali de molho na oração, no jejum, quem sabe, não faz mal, irmãos, aleluia. É para você confiar, fortalecer diante do Senhor, e no tempo certo Deus vai dar graça. Aí você pode levantar a mão e contar a vitória para a glória do Senhor. Aleluia. No tempo determinado. Às vezes pensamos, imaginamos que a restauração de Deus começa, irmãos, com as nossas mãos, com o nosso trabalhar, com o nosso agir, ou às vezes até na força do nosso gogó, né? Da nossa voz, da nossa intelectualidade. Mas não, a restauração de Deus, nós aprendemos aqui na sua palavra que ela começa nos joelhos, com os joelhos no chão, orando, buscando a presença do Senhor, que Deus vai restaurar, vai dar restauração, que o Senhor vai encher, aleluia, a sua vida de graça, de virtude, de fé, de poder, aleluia. Deus vai dar direcionamento para a sua vida, para a sua família, para os seus propósitos, para, aleluia, tudo quanto fores fazer, Deus vai dar graça, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Deus, irmãos, ele tem interesse em abençoar o seu povo. Deus tem, aleluia, interesse, aleluia, em abençoar aqueles que o buscam, aqueles que se derramam diante da presença do Senhor nosso Deus. Então, nessa noite, fiquemos com esta palavra, aleluia, que o Senhor venha restaurar aquilo que é necessário, que precisa na minha vida, que o Senhor venha restaurar aquilo que é necessário, que precisa ser restaurado na sua vida, que nós venhamos reconhecermos que precisamos e temos pontos, aleluia, que precisam da restauração de Deus, e que uma vez Deus operando esta restauração na minha vida, na sua vida, você seja um vaso, um instrumento de Deus para restaurar a vida do seu irmão, aleluia, para ser um canal de bênção, que quando você orar, irmão, vou orar pela sua vida, pela sua causa, pela sua família, Deus venha honrar, aleluia, a sua oração, o Senhor venha interceder e venha trazer uma solução, uma resposta para aquela causa, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. Precisamos, irmãos, buscarmos a presença do Senhor, precisamos buscarmos, aleluia, esta restauração de Deus para a nossa vida, para que assim possamos também edificarmos a vida dos nossos irmãos e
juntos sermos edificados para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.